Muito obrigado pela tua provisão. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos nessa noite te agradecer, Senhor. Colocamos em tuas mãos, Senhor, cada ovelha, cada pessoa nessa hora, conectada, Senhor, ouvindo a tua palavra, querendo se encher, Senhor, do pão da vida que é o Senhor. Colocamos em tuas mãos, Senhor, cada família nessa hora, cada gileadita, cada um, Senhor, que se propôs nessa hora parar, para ouvir a tua voz, para se entregar a ti totalmente, Senhor. Nós colocamos diante de ti e te pedimos, Senhor, que o seu coração, que a sua mente nessa noite estejam cativos ao teu trono, que eles venham receber, Senhor, de ti nessa noite um vinho novo, Senhor, sobre as suas vidas, uma unção que desce do céu, Pai, para restaurar, para restabelecer um novo tempo, Senhor, um tempo de aliança contigo, um tempo de renovo espiritual contigo, Pai. Nós queremos nos render a ti, Senhor, nessa noite. Declaramos que tu és, Pai nosso Senhor, o Deus da nossa aliança, o Deus da nossa casa, o Deus da nossa família. Não há outro Deus, Pai, ao qual nós venhamos nos prostrar, só diante de ti, Senhor. Só nos prostraremos a ti, só nos renderemos a ti, Senhor. Não nos renderemos ao medo, não nos renderemos a esse mundo, ao sistema desse mundo, mas nos renderemos a ti, Senhor. Porque sabemos, Deus, que em ti estão todas as coisas, Pai. Nada fugiu do teu propósito, Senhor. Nós cremos que os teus propósitos continuam de pé para as nossas vidas, Pai. Não importa o tempo que nós estamos vivendo, como vai ser de agora para frente. Nós queremos confiar em ti. Nós queremos descansar em ti, Pai. Confiando que o Senhor está preparando o melhor para cada um de nós, Pai. Por isso, Senhor, nos prostramos a ti nessa noite. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos lava, Senhor, das nossas iniquidades. Que nós sejamos dignos, Pai, do teu corpo, do teu sangue nessa noite. Sangue carmesim, sangue que nos purifica, sangue que nos lava, Senhor, que nos restaura. Por isso, Deus, nos colocamos diante de ti, Senhor, e te pedimos, seja conosco. Fala conosco através da vida do teu servo nessa noite. Usa, Senhor, o teu servo como instrumento teu para ministrar sobre as nossas vidas aquilo que vem do teu trono, Senhor. A água viva que vem do teu trono sobre as nossas vidas. Nós queremos mergulhar mais profundo nessa noite, Senhor. Queremos mergulhar mais profundo, Senhor, em ti. Te conhecer melhor, Senhor. Te ouvir melhor, Senhor, nessa noite. Por isso, Senhor, toma as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor, a encontrarmos um ponto seguro em ti, Pai. Porque sabemos que nos teus braços, Senhor, é o nosso lugar, Senhor. Estamos escondidos em ti, Senhor. Estamos escondidos em ti, nada poderá nos atingir, Senhor, porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida, Pai. E nós te somos gratos por isso nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Hoje é noite de adoração, querido. Hoje é noite de exaltar esse grande Rei, esse grande Senhor, esse grande Deus. Adore aí na sua casa o Senhor. Deus não tem nada a ver com erros, com falhas. Ele é perfeito, Ele é santo. Adore ao Senhor essa noite. Adore ao Senhor, comece a declarar a sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania. Tu és perfeito, Tu és lindo, Tu és santo, Senhor Jesus. Nós te adoramos e reservamos esse momento para te adorar, Senhor.
Reservamos esse momento para louvar o Teu nome, Senhor. Comece a declarar a grandeza do Senhor. Comece a declarar a grandeza desse Deus lindo. Oh, Teu nome é maravilhoso. Só o Teu nome, Senhor. Muda, Senhor, qualquer nome mais lindo, nome sublime, nome de Jesus. Será que você pode dizer: eu te amo, Jesus? Será que você pode declarar essa noite: eu te amo, Jesus, eu te amo, Senhor? Nome que está acima de todos os nomes. Pelo Teu nome que nós estamos aqui, Senhor. Há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus. Quando clamamos o Teu nome, Senhor, cadeias têm que se abrir, correntes têm que se quebrar, Senhor. Todo mal, Senhor, tem que bater em retirada pelo poder que há no Seu nome, Jesus. Oh, digno de ser adorado e exaltado, Senhor. Nesta noite, engrandecemos, exaltamos o nome do Senhor Deus, vem sobre nós. O único nome que vem sobre a Tua igreja, Senhor, espalhada sobre toda a face da terra, dentro de cada lar, Senhor. Uma igreja, Senhor. Existe uma igreja dentro de cada lar nessa hora, Senhor. Prostrada diante de Ti, meu Deus. Alcança os Teus filhos, Senhor, nessa noite. Alcança os Teus filhos, os Teus lares, Senhor. Eles representam a Tua igreja nessa noite. Alcança os Teus filhos, Senhor, com a Tua glória, com a Tua unção, com o fogo que vem do Senhor. Desfaça todo mal, Senhor. Todo espírito de opressão, todo espírito de depressão. Nós clamamos pelo poder do Teu nome. Bate em retirada, Senhor. Os lares, Senhor, sejam preenchidos com a alegria que vem do Senhor, com o fogo que vem do Senhor, meu Deus. Toda armadilha do diabo, Senhor, seja desfeita. Toda proposta, Senhor, do inimigo, Senhor, bate em retirada na vida dos Teus filhos. Desfaz, Senhor, todo projeto maligno sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Cancela, Senhor, todo mal, toda obra contrária, Senhor, ao Teu reino. Nós cancelamos e anulamos pelo poder do Teu sangue, Jesus. Passa o Teu sangue, Jesus, sobre os Teus filhos. E cancela todo decreto de morte, Senhor. Todo decreto de morte, Senhor, todo decreto de falência, Deus. Todo decreto, Senhor, perturbador do inferno contra as famílias da Tua igreja, Pai. Nós declaramos pelo poder do Teu nome vencido nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Seus filhos são livres, Jesus. Glória a Deus. Te adorar, Senhor. Aleluia. Te adorar, Jesus. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por fazer parte. Glórias ao Teu nome, Jesus. Por fazer parte desta ceia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Não somos dignos, não somos merecedores, Pai. Mas o Senhor nos presenteou com esse momento tão maravilhoso que é de estar na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor. Somos gratos por isso. Que venha o Teu reino, o Teu governo sobre a nossa vida. Não nos deixes, Pai, passar dessa vida sem cumprir os Teus projetos, os Teus propósitos.
E hoje nós estamos diante da Tua ceia, Pai, momento de conserto, de reconciliação. É isso que eu te peço, Pai, que o Senhor faça sobre a nossa vida. Entrego nas Tuas mãos a minha vida, a vida da pastora Jane, da Clara, do Arthur, a nossa família. Entrego nas Tuas mãos as famílias dos Teus filhos que estão conectados conosco agora. A Tua palavra que vai ser ministrada nessa noite, Pai. Espírito Santo, toma minha vida para Ti. Que o Senhor não permita que eu fale nada além daquilo que o Senhor tem para falar, mas que eu também não deixe de falar, Senhor, nenhum ponto, nenhuma vírgula, que eu não me exceda, mas que eu possa ser, Pai, levado pelo Teu Espírito Santo essa noite, a ministração da Tua palavra. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, que com certeza, Pai, somos indignos, não somos merecedores, mas o Teu amor, a Tua graça nos traz a esse momento de ceiar, esse momento de renovar as nossas alianças, talvez alianças desgastadas. É momento de ser restauradas por Ti. Espírito Santo, toma a mente dos Teus filhos, toma a nossa vida nas Tuas mãos e fala conosco, Pai. Assim eu te oro, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero ler. Vamos ler junto. O tema da mensagem de hoje é o maior sacrifício de todos. O maior sacrifício de todos. Que é o que nos traz aqui a esse momento, a ceia do Senhor. Momento de lembrar tudo que Ele passou e momento também de lembrar de que Ele vai voltar para buscar a mim e a você, que somos a igreja de Cristo. Então eu quero ler o livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10. Vou pedir a pastora Jane para ler. Livro de Hebreus, capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudéssemos fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiram culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tirem pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento desta vontade, fazemos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Amém. É muito interessante e importante, se você puder marcar na sua Bíblia, essa parte que diz assim, quando Jesus diz: não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais. A minha tradução está diferente da pastora, mas ele diz assim: mas preparastes um corpo para mim. Olha o que Jesus diz: mas preparastes um corpo para mim.
Nesse texto nós lemos que de todos os sacrifícios, nunca houve um sacrifício tão grande. Com certeza o sacrifício de Jesus por nós foi e será o maior sacrifício de todos. E por que esse sacrifício torna o maior sacrifício de todos? Porque se você parar para pensar, todos nós nos sacrificamos, seja no nosso trabalho, né, pastora? Seja na nossa vida profissional, na nossa vida secular, todos nós nos sacrificamos, mas nos sacrificamos com o propósito de conquistar as coisas. Por exemplo, eu e a pastora Jane nos sacrificamos para que a gente dê o melhor para os nossos filhos, para que a gente tenha o melhor em família. Mas esse sacrifício de Jesus, ele não foi para se beneficiar, mas foi para beneficiar a mim e a você. O sacrifício de Jesus, ele foi unicamente para o benefício de toda a humanidade. Todos nós também temos sacrifícios, fazemos sacrifícios, mas é em nosso favor. Mas o sacrifício de Jesus, ele foi feito para benefícios de todos. Todos nós fazemos de tudo e buscamos de todas as formas e meios para ser feliz. Jesus não. Jesus abriu mão de tudo, de absolutamente tudo, para nos fazer felizes. Porque Cristo já é completo. Cristo, ele já é completo de tudo. Mas o sacrifício dele por nós foi sempre e sempre será o maior, porque foi em favor de todos. Nunca iremos compreender pela lógica humana esse sacrifício. Não compreenderemos nunca pela lógica humana, porque Jesus, ele se entregou na cruz por pessoas que não tinham valor nenhum para a sociedade, por pessoas que eram ladrões, roubadores, pessoas totalmente perante a sociedade desqualificadas. E Jesus mesmo assim se doou por essas pessoas. Isso é algo que vai muito além da nossa compreensão humana, esse sacrifício. E eu estava conversando com alguns irmãos, algumas irmãs da igreja, justamente a respeito disso. E me vem uma dúvida, pois sempre pensamos que o maior sacrifício de Jesus Cristo foi ali na cruz do Calvário. E de fato foi um sacrifício que não conseguimos compreender. Mas eu acredito também que o maior sacrifício, além de estar ali na cruz, foi o sacrifício que antecede a cruz do Calvário. Quando Jesus diz: "E preparastes um corpo para mim", talvez aqui iniciava-se já um grande sacrifício que antecede ali a cruz do Calvário. Porque deixa eu te falar uma coisa, não foi a cruz, não foi após a cruz que Jesus se tornou o Rei dos Reis. Não foi a cruz, ou não foi somente após a cruz, que Jesus se tornou o maior, que Jesus se tornou soberano. Na verdade, Jesus, ele sempre foi o Rei dos Reis. Ele sempre foi o maior de todos. A cruz só o legitimou para aquilo da qual ele veio com o propósito de cumprir. Deixa eu te dar um exemplo para que fique bem claro que eu quero trazer essa noite para a nossa vida. Eu me lembro quando a Clara, minha filha, ela nasceu, e logo no primeiro contato que eu tive com a Clara na maternidade, ali ela era minha filha de sangue, ela era minha filha, só que eu ainda não tinha a certidão de nascimento. Então, a certidão de nascimento veio me legitimar pai da Clara.
mas ela era de fato a minha filha. Você está entendendo o que eu quero assim só trazer uma ilustração para que a gente entenda que antes da cruz do Calvário houve um sacrifício maior. E na cruz aquilo tudo convergiu para Jesus ser legitimado perante os céus, perante a terra, acima dos céus, abaixo da terra, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o soberano, o eterno. Então quando Jesus ele vai à cruz do Calvário, ele só é legitimado pelo Pai, como agora o autor e consumador de uma nova vida, a vida que eu e você temos quando ali nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Assim foi Jesus em tudo. Ele já governava sobre os céus. Quando Jesus diz, e preparastes um corpo para mim, Jesus ele já governava sobre os céus. Porém a terra estava contaminada. Porém a terra era necessário legitimar Jesus como Rei dos Reis nesta terra. Olha que tremendo isso. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, lá em Colossenses, nós vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 19 ao versículo 21. Nós vamos ler justamente a respeito disso, que Jesus ele veio para unir terra e céus. Quando nós estamos nesse momento aqui, através do Espírito Santo de Deus, nós somos aqui um com o Pai, um com o Filho e um com o Espírito Santo. E o poder que emana de Deus sobre a nossa vida vem trazendo conserto. E o poder de Deus que emana sobre a nossa vida vem trazendo restauração. Aí olha o que diz em Colossenses capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 21. Leia aí, pastor. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por que Jesus diz, mas preparastes um corpo para mim? Porque foi através do sangue de Jesus, foi através desse corpo, que hoje nós temos a reconciliação com Cristo. Através desse momento de comer do pão, de beber do suco, de pedir perdão, de nos achegarmos à presença de Jesus, nós temos novamente reconciliação com o nosso Pai. Nós temos novamente uma aliança restaurada com o nosso Pai. Então, muito antes da cruz, Jesus teve que abandonar todo o seu reinado. Você já parou para pensar nisso? Que antes de Jesus falar, e preparastes para mim um corpo para habitar. Preparaste um corpo para habitar. Jesus ali, ele estava deixando a sua forma de um ser imortal e tornando-se alguém mortal por amor. Porque ali Jesus já via a minha vida, Jesus já via a pastora Jane, Jesus já via a tua vida. E aquele corpo, a única forma de nós termos a salvação, a única forma de nós sermos reconciliados, era Jesus deixar a sua forma imortal e assumir uma forma mortal. Tudo isso para quê? Para vencer os grilhões da morte. Tudo isso para vencer os grilhões da morte. Quando você lê Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, você vai ver uma descrição assim:
no começo Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aqui, Gênesis é o início, tudo começa a partir daqui. E ali está descrito o seguinte: e Deus criou os céus e a terra. Você não vê no início da minha história, da sua história, você não vê no início da criação de tudo que Deus criou a Jesus. Diz que Deus criou os céus e a terra. Por quê? Porque Jesus ele já existia. Isso fica mais evidente quando lá no livro de João, também no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ler algo. E aqui nós vemos que Jesus ele já existia. Ele já era Deus, ele já era soberano. Então nós não vemos no início de tudo que Deus criou Jesus, mas que Deus criou os céus e a terra. Aí João capítulo 1, versículo 1 ao 3, a pastora Jane vai ler. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aleluia. Jesus estava com quem? Com Deus. E Jesus era Deus. Por isso que eu creio que antes do sacrifício da cruz, houve um sacrifício maior, de ele deixar a sua forma de Deus, deixar a sua forma de Senhor, e agora ter um corpo, aonde ele iria padecer, aonde ele iria sofrer por amor a mim e a você. Então quando Jesus ele vem na sua forma humana, aqui já havia um sacrifício anterior à cruz. Quando Jesus ele vem como aquele unigênito do Pai, que o Espírito Santo visitou ali Maria, quando Jesus vem e nasce ali, quando Jesus já começa a sua caminhada, muito antes dele chegar à cruz, ele já havia feito um sacrifício, talvez, se eu não sei mensurar, se tão grande, ou maior, ou menor, ou igual ao sacrifício da cruz do Calvário. Mas eu acredito que este sacrifício de Jesus, ele foi o primeiro sacrifício que antecede a cruz. E sabe o que é interessante nesse sacrifício? É que, eu não sei você, mas na maioria, ou 90% dos cristãos, eles vêm para Jesus, ou eles conhecem a Jesus através da dor, do sacrifício, do momento difícil. E quando eles começam então a conhecer sobre a morte de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, ele então começa a se quebrantar e começa a amar esse Cristo mais que tudo, porque Jesus ele foi executado como um criminoso. Você imagina o que é um Deus soberano, que governa sobre os céus, um Deus que ao seu falar, todos se dobram, todos se rendem. Agora ele tem que vir em um corpo humano, e ali ele vai ser condenado como um criminoso. Aí lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23 ao 25, nós vamos ler por que Jesus ele teve que fazer esse sacrifício, de deixar a sua forma humana, a sua forma imortal e habitar em uma forma mortal. Romanos no capítulo 3, versículo 23 ao 25, a pastora Jane vai ler. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Sobre a paciência de Deus, a minha tradução diz aqui, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. Ou seja, Jesus, ele vem para que nós venhamos ser justificados pelo sangue de Jesus. Quem que vem para Jesus sem ter problema, sem ter dificuldades? Eu acredito que todos nós, quando chegamos a estar ali diante de Jesus, a aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, é porque já passamos uma dificuldade muito grande, é porque já passamos uma luta muito grande, e através disso nós viemos para Jesus. E aí começa todo um sacrifício da nossa vida, em obedecer ao Senhor, em se abdicar do pecado, em se abdicar daquilo que é mal, em se abdicar daquilo que não presta. Mas nesse texto nós lemos que Jesus voluntariamente ele se ofereceu por mim e por você. Havia uma pena de morte para cada um de nós. Havia uma pena de morte. Além dessa morte humana, havia uma condenação eterna. E talvez Cristo pensando e falando: jamais, Pai, a tua criação pode ser condenada à eternidade de sofrimento e de dor. E talvez o Pai falasse assim: meu filho, é necessário um sacrifício de sangue, é necessário um sacrifício no corpo. E Jesus então voluntariamente ele se entrega por nós. Só que Jesus, quando já está na sua forma humana, ele diz algo que é muito poderoso e que isso fique gravado para a minha e para a sua vida. Mateus no capítulo 10, versículo 28 diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, aqui fica claro que o sangue de Jesus Cristo nos justifica. O sangue de Jesus Cristo nos purifica. O sangue, através do sangue de Jesus, nós temos acesso ao trono do Pai. Através do sangue de Jesus Cristo, nós temos acesso a viver uma vida ao lado de um Cristo que é santo, que é perfeito, que é poderoso. Glória a Deus. Por isso que era necessária a morte na cruz. Por isso que era necessário Jesus ser levado à cruz, exposto àquela cruz. Se Jesus não tivesse morrido por nós, todos nós morreríamos culpados de nossos pecados e estaríamos para sempre afastados de Deus. Estaríamos para sempre afastados de Deus. Mas o sangue de Jesus nos trouxe um vivo e novo caminho. Só que quando nós falamos de tudo isso, parece simples, porque já passou. Hoje muitas pessoas sabem da morte de Jesus na cruz. Todos nós conhecemos sobre o momento do sacrifício de Jesus, da crucificação de Jesus. E às vezes nós contando assim, parece ser algo tão simples, pois já passou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só quem já sofreu por algo que não fez, sabe como dói você pagar um preço por uma coisa que você não fez. Cristo, Ele conheceu essa dor, melhor do que eu e do que você. Você pagar pelo que não fez, e às vezes isso acontece na minha e na sua vida. Pagamos por coisas que não fizemos,
mas nisso está o sacrifício para que nós venhamos ter a vida eterna ao lado de Jesus. Você imagina se você soubesse que alguém iria lhe fazer mal. Imagina se você soubesse o dia da sua morte. Se você soubesse de tudo isso, imagina, com certeza você não iria suportar. Porque todos nós fugimos do sofrimento e buscamos a felicidade. Todos nós. Ninguém iria suportar saber que você ia sair de casa e alguém iria lhe fazer mal, né, pastor? Ninguém ia suportar. E Jesus, ele era Deus e ele era homem. Então, como Deus, ele sabia de todo o sofrimento que ele ia passar. Jesus, na sua forma de Deus, ele sabia, talvez, o dia da sua morte, como seria a sua morte. E eu creio que Jesus sabia, sim, o dia da crucificação, porque mais à frente nós vamos ler que Jesus sentiu o anseio e a vontade de ir até o local da onde ele seria crucificado. Agora você imagina o que é você saber de tudo isso e ainda amar as pessoas. Sabe, Jesus, ele estava ali e já sabia que Judas iria traí-lo, e mesmo assim ele chamava de amigo. Meu Deus, Jesus é maravilhoso, querido. Mas você já parou para pensar que Jesus sabia como e quando e onde iria morrer? A morte de Jesus não seria de uma forma tranquila. Jesus, ele seria assassinado brutalmente. Meu Deus, não conseguiremos entender nunca isso, querido. Jesus sabia que ele iria acordar um dia e ele iria ser assassinado brutalmente. Ele seria violentado. E mesmo assim, todo o seu ministério, ele amou, ele curou, ele abençoou. Mesmo sabendo que ele ia chegar no lugar de onde ele nasceu e as pessoas iriam rejeitá-lo, mesmo assim, Jesus amou. Em João, no capítulo 3, versículo 14 ao versículo 15, quero que a pastora Jane leia. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Olha o que Jesus fala no início do seu ministério para Nicodemos. Nicodemos, assim como Moisés lá atrás levantou uma serpente no deserto, e quando se olhava para aquela serpente, as pessoas eram curadas. Importa que o Filho do Homem assim seja levantado. Depois, se você quiser ler, vai estar em Números, capítulo 21, versículo 8 e 9, essa passagem onde Jesus aqui menciona. Jesus, ele está fazendo menção de ser levantado. Levantado acima do solo, acima da terra. Uma execução pública. Era uma execução pública, onde todos iriam voltar os seus olhos para Jesus e a partir dali eles seriam curados. Olha o que Jesus está falando no início do seu ministério para Nicodemos. Ou seja, Jesus, ele sabia de tudo que ele ia passar, mas mesmo assim, por amor a mim, por amor a você, ele não desistiu. É tanto que ali ele chega a dizer: Pai, se possível, passa de mim. Mas talvez o pai falasse: meu filho, mas é necessário.
Só podemos redimir ao pastor Estênio, só podemos redimir ao Estênio, só podemos redimir a Jane, só podemos redimir ao João, só podemos redimir ao Luiz, só podemos redimir ao Tiago, só podemos redimir através do sacrifício de um Cordeiro Santo, de um Cordeiro Imaculado, através de um sacrifício de um Cordeiro que não tem pecado, que não tem mancha de pecado. Aí Jesus então diz, então Pai, contudo, seja feita a tua vontade. Aí alguns dias antes da sua morte, Jesus usou essa mesma expressão, quando disse a um grupo de pessoas. João capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus, ele estava convicto do objetivo e propósito para qual ele foi feito, para qual Deus criou um corpo para ele, porque era necessário que todos nós fôssemos atraídos até Jesus. Você já imaginou como seria viver sabendo disso tudo? O dia em que iria morrer, e seria uma morte passando por muitas humilhações, e ainda teria um momento que ele iria enfrentar, que seria solidão total. Você já parou para pensar nisso? Querido, para pensar na relação de um filho e de um pai. Para pensar quando o seu filho está com medo, e ele te abraça tremendo, e você abraça o seu filho, e com o tempo aquele medo vai passando. Agora para pensar o momento em que Jesus estaria ali, exposto publicamente, sua vergonha exposta ali, ensanguentado, ferido, machucado. E naquele momento, teria um momento onde, de tanto pecado que sobreveio sobre Jesus, o Pai não poderia estar ali com ele naquele momento. Mas com ele, ainda que por um tempinho Jesus ficasse só, mesmo sabendo de tudo, Jesus cumpriu a sua missão. Nunca entenderemos esse amor. Jesus enfrentou tudo por amor de todos nós. Aí lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 51, a pastora Jane vai ler aqui. Lucas, capítulo 9, versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ou seja, aqui nesse momento, quando Jesus entendeu que chegou o momento de ele passar por tudo isso, Jesus voluntariamente, é o que nós lemos aqui, ele manifestou a vontade de ir para Jerusalém. Jerusalém, o lugar da onde iria crucificá-lo. Jerusalém, o lugar da onde ele iria sofrer. Ele estava determinado a terminar a missão pela qual ele veio à terra. Determinado a cumprir aquilo para qual ele veio à terra. Naquela época, a crucificação era um espetáculo público. Naquela época, a crucificação era um espetáculo público para que todos que desafiassem o Império de Roma, que era indestrutível, numa ótica natural, numa ótica humana, era impossível destruir Roma. E todos que se atreviam a não cumprir o que Roma instituía, o que Roma impunha ali, todos eles eram crucificados.
ou nas praças da cidade, ou fora nos portões da cidade, para que todos que chegassem ali olhassem aquele homem na cruz e falassem assim: meu Deus, não podemos descumprir o que os romanos pedem. E Jesus sabia de exatamente tudo que iria acontecer, de tudo que lhe esperava. Ele sabia que sofreria esse mesmo destino horrível. Essa forma de execução sangrenta, horrível, humilhante. Jesus sabia que iria passar por tudo isso. Porém, Jesus, ele nunca desafiou o poder de Roma. O governo romano nunca teve o que acusar Jesus naquela época. É tanto que Pôncio Pilato, ele não encontrou em Jesus nenhuma culpa. Porque Jesus, ele nunca foi de ir contra os princípios ou as leis. É tanto que lá em João, capítulo 19, versículo do 4 ao 6, você vai ver descrito que Pôncio Pilatos, ele não encontra ali em Jesus nenhuma culpa. Mas Jesus sabia que mesmo não sendo culpado, mesmo não tendo passado por aquilo, era necessário ele ir à cruz do Calvário. João capítulo 19, versículo 4 ao 6. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento aquele que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Ou seja, o maioral ali estava dizendo: esse homem ele não tem culpa de nada. Não se achou nele culpa nenhuma. Em outras palavras, ele é santo. E era justamente isso que era necessário para que nós fôssemos reconciliados com Cristo. Era justamente isso que era necessário, um sangue de um Cristo santo, um sangue de um Cordeiro imaculado. E depois desse momento, então, Cristo ele vai então ser crucificado. Depois desse momento, Cristo então ele é levado para crucificação. Querido, de tantos que foram os açoites, de tanto que foram a forma de bater em Jesus, havia ali nos açoites um chicote que na ponta tinha pedaços de metal, e quando isso batia na carne de Jesus e eles puxavam, aquilo arrancava pedaço de carne e aquilo ficava exposto, e quando Jesus começou a sangrar, foi uma brutalidade tão terrível, foi algo tão grande, que lá o profeta Isaías já havia falado justamente a respeito disso. Mesmo antes de Jesus ir à cruz do Calvário, Isaías já profetizava e dizia que Jesus iria ficar irreconhecível, o seu corpo iria ficar de forma que ninguém iria reconhecer. Aquele metal, ele dilacerava literalmente e completamente a carne de Jesus. Tinha muitos que eram condenados à cruz, que morriam nesse momento do açoite, não chegavam nem a ir à cruz, porque não resistiam de dor. Tinha muitos que já eram mortos ali no momento dos açoites, no momento que estavam sendo açoitados ali, e nem chegavam a chegar à cruz, porque de tanto era a dor. Talvez porque eles não tivessem um propósito tão grande como o de Jesus. Mas Jesus, ele mesmo sabendo de toda a dor, Jesus ele ainda vai até a cruz. Olha o que diz em Isaías capítulo 52, versículo 14. Sua aparência estava tão desfigurada
que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Meu Deus! Jesus estava tão mutilado que mal podia ser reconhecido como um ser humano. Depois disso, Jesus foi levado para ser crucificado. Depois disso, Jesus é levado para ser crucificado. O processo de flagelo e crucificação pode resultar em uma morte dolorosa por várias causas. Olha as causas que poderiam levar Jesus à morte. Perda de sangue pelo flagelo. Choque devido ao grande trauma no corpo. Asfixia da vítima que não tem mais forças para erguer sobre os pés. Meu Deus. Pulsos perfurados pelos pregos para conseguir respirar. Ou alguma outra coisa. Agora perceba que Jesus, ele vai para nos redimir definitivamente. O sangue dos animais antigamente cobriam somente o pecado. Agora o sangue de Jesus tira o pecado. No texto inicial que nós lemos, Jesus diz: Pai, o Senhor não se agrada de sacrifícios, de bode, de touro, então eu vou, para que de uma vez por todas, a tua criação seja redimida de todo pecado. Quando Jesus, ele vai àquela cruz, Jesus, ele põe definitivamente todo o sofrimento, ali ele extirpa na cruz do Calvário. Só que interessante nisso tudo aqui, quando Jesus cita o sacrifício de animais, era porque na época, esses animais, eles quando eram sacrificados, alguns eles cortavam o pescoço. E quando eles cortavam ali o pescoço, aqueles animais morriam subitamente, rapidamente. Aqueles animais, eles não sentiam dor. Aqueles animais, eles não sentiam nenhum tipo de dor. Só que quando o sangue de Jesus, ele foi derramado, foi de tudo, menos algo rápido. Depois de açoite, ele sofreu terrivelmente das 9 horas da manhã, mais ou menos, até as 3 horas da tarde, quando enfim Jesus veio morrer. Jesus, ele sofreu. Jesus, ele sofreu. Sabe por que Jesus sofreu? Porque ele precisava conhecer toda forma de sofrimento humano e muito além de tudo isso. O golpe final que levou Jesus foi quando um soldado romano transpassou uma lança do lado de Jesus. E não tinha mais sangue para sair. E ali saiu água. Foi cumprida. Com a morte de Cristo, essa parte da sua missão foi encerrada. Em seu último suspiro, Jesus exclamou assim: está consumado. Sabe, querido, Cristo sofreu até dizer: eu não aguento mais. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Está consumado. O seu sacrifício estava completo.
essa parte da sua missão havia encerrado. Agora, após 3 dias, Jesus ressuscita. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. Para nos lembrar de todo o sacrifício de Jesus, mas para celebrar a sua vida abundante, eterna. Lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 40, nós vamos ver descrito assim. Mateus 12, 40. A pastora Jane vai ler aqui. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aonde Jesus estava? 3 dias e 3 noites. No coração da terra. Não sei o que Jesus estava fazendo no coração da terra. Mas o que eu sei é que quando Jesus, ao 3º dia, ressurgiu, agora, tanto na terra quanto nos céus, ele é legitimado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora a morte não pode detê-lo. Agora nada mais pode detê-lo. O sofrimento que Jesus passou fazia parte do seu sacrifício em nosso favor. Em nosso favor. O sofrimento é fruto amargo de nossos pecados. E ele levou sobre si o pecado de muitos. O sangue de Jesus nos purifica. Escuta bem isso. Nós estamos aqui diante de uma ceia. E nós já vamos ceiar. Eu finalizo essa palavra aqui. E nós já vamos ceiar aqui. Mas que fique bem claro isso na sua mente. O sangue de Jesus nos purifica, nos santifica, nos aproxima de Deus, nos justifica, nos compra, nos redime, nos torna inculpáveis. Esse precioso sangue nos garante a entrada no céu, nos garante a vida eterna. Por isso que agora nós vamos ceiar. Por isso que agora eu peço que você pegue o seu pão, que você pegue o seu suco de uva, porque nós vamos agora estar ceando. Lembrar sim de todo o sacrifício que esse Cristo lindo e amado fez por nós. Mas ainda mais que isso, lembrar que o sangue dele nos redime. Então que você prepare aí o seu suco de uva, que você prepare aí o seu pão, porque esse é o momento de nós ceiarmos aqui. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por todo o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado porque através desse sacrifício nós temos a remissão dos nossos pecados. Obrigado porque através desse sacrifício nós podemos ter acesso à sala do Pai, ao trono do Pai. Obrigado, Senhor, porque quando o diabo se levanta para nos destruir, nós podemos dobrar os nossos joelhos e falar: Paizinho, eu não aguento mais. Obrigado, Senhor Jesus, porque através do Teu sacrifício nós podemos clamar. Obrigado porque através do Teu sacrifício nós podemos estar aqui, Senhor, fazendo como o Senhor pediu. Obrigado, obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Se nós temos para te pedir algo esse momento, essa noite, é que o Senhor receba a nossa gratidão, é que o Senhor receba nosso pedido de gratidão ao Senhor. Te somos gratos, Senhor, por tudo.
Te somos gratos por tudo, por tudo. Não existe um Deus além de Ti. Não existe um Deus tão poderoso, tão maravilhoso como o Senhor. O Teu sangue é maravilhoso, o Teu sangue nos redime, o Teu sangue é através do Teu sangue, Senhor. É através do Teu sangue, Senhor, que nós somos redimidos. Esse sangue precioso, esse sangue maravilhoso. Queremos apresentar, Senhor, diante do Teu altar, Senhor, este suco, Pai. Adore ao Senhor na sua casa aí, querido. Agradeça a esse Cristo. O sangue de Jesus é precioso. Oh, esse sangue que está sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Obrigado, Deus. Oh, Jesus, nós te adoramos essa noite. Nós te amamos, Senhor. Sangue poderoso é o Deus, Senhor. Oh, comece a declarar, querido, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. A cruz não o tornou o Rei dos Reis. A cruz somente o legitimou. A cruz somente o legitimou. Hoje Jesus é sim o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há quem resista ao poder desse Cristo verdadeiro. É esse sangue poderoso que te cobre. É esse sangue poderoso que está sendo vertido sobre os umbrais da nossa casa nessa noite. Sangue, Jesus. Celebre o sangue de Jesus sobre a tua vida. Celebre o sangue de Jesus sobre a tua vida. A cruz não foi o fim, a cruz foi o início, querido. A cruz não foi o fim, a cruz foi o início do reinado de Yeshua, o início do reinado do grande eu sou. Foi após a cruz que o Senhor redimiu. Oh, Espírito Santo, te apodera de nós. Te apodera dos teus filhos essa noite, Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cear, querido, essa noite. Senhor, queremos consagrar, Pai, a Ti esse suco de uva que passa a apresentar o Teu sangue, Senhor. Foi derramado, Pai. Queremos consagrar a Ti, Pai, este pão que passa a simbolizar o Teu corpo, que foi mutilado, que foi dilacerado por nós, Senhor. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelas vezes em que nós te crucificamos pecando, pelas vezes em que nós te crucificamos novamente, Deus, pelo nosso egoísmo. Nos perdoa, Senhor. Queremos pedir, Pai, essa noite que, ao comer desse pão e beber desse suco, que isso venha trazer transformação sobre a nossa vida, Senhor. Tudo aquilo que possa ter humanizado esse suco e esse pão, nós anulamos e cancelamos. Meu Deus, consagramos e ungimos, Pai, suco e uva, o suco e o pão na casa dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam, Pai, também, junto conosco, cear e receber, Pai, do Senhor o renovo, a justificação, uma nova aliança no Teu sangue. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, querido? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Senhor, aqui está este pão, que simboliza o Teu corpo. Quando comemos este pão, em contato com o nosso organismo, em contato com o nosso corpo físico, que ele seja, Pai, o Teu corpo santo, moído ali por nós. Ao comermos este pão, Senhor, queremos te pedir perdão e renovar a nossa aliança para contigo. Em nome de Jesus. Comamos, querido. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desde a hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que ele beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Pegue seu suco de uva. Senhor, consagramos a Ti este suco de uva, que a partir de agora passa a simbolizar o Teu sangue, conforme nós lemos aqui, derramado em favor de muitos. Que o Senhor possa, Pai, nos purificar, nos limpar, nos redimir,
de toda mancha de pecado. Que o Senhor, através desse sangue, tape todas as brechas. Que o Senhor, através desse sangue, troque as nossas armaduras cansadas da batalha. E que através desse sangue, a nossa aliança seja novamente restaurada, seja novamente refeita pelo poder que há no nome de Jesus. Assim nós te oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bebamos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós. Nós devemos sim nos lembrar de todo o seu sacrifício, de toda a sua dor, mas celebrar a sua vida. Celebrar a vida de Cristo que está sobre mim, está sobre você. Amém? Em nome de Jesus. Tem algum recado, pastor Alexandre? Nenhum recado. Então, vamos orar aqui, dar a bênção, amém? Que Deus abençoe e os guarde, que Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, e que o Senhor os dê a paz. Profetizamos uma semana de bênção, uma semana de paz, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Shalom!